Quando aprendemos e lemos mais sobre os nossos antepassados, percebemos que o início da maioria das civilizações se mesclam com o imaginativo mundo das lendas. E é o principal desejo de quem gosta de história o de determinar até que ponto uma lenda se torna numa realidade concreta e palpável. Uma dessas civilizações que teve um início lendário foi da Índia Antiga. E como já vimos num vídeo anterior no canal, o início dessa cultura foi caótico e turbulento. Deixarei o link do vídeo nos cards finais caso sinta vontade de assistir e conhecer o início dessa cultura magnífica. Vários pequenos reinos surgiram na Índia Antiga, e um que se destacou foi o reino de Magadha, um que trouxe um grande impacto na civilização indiana vistos até hoje. E abordaremos nesse vídeo como que esse reino surgiu e dominou. Depois que a civilização védica se enraizou no subcontinente indiano por volta de 1500 antes da Era Comum, várias unidades políticas surgiram no norte e noroeste da atual Índia. Isso mudou a partir do século VI antes da Era Comum, quando alguns reinos expandiram para o leste nas férteis planícies do rio Indo e do Ganges. E durante esse tempo, no subcontinente indiano, formou-se os conhecidos Mahajanapadas, um termo em sânscrito que significa grande reino. Houve ao todo 16 Mahajanapadas. No sexto século antes da nossa era, um desses reinos, o de Magadha, seria o mais proeminente. A mais antiga menção desse reino remonta a uma citação no Rig Veda, onde menciona a tribo Kikata e o seu governante Pramaganda, indicando uma ancestralidade com o posterior povo de Magadha, tanto que o termo Kikata é um sinônimo usado para se referir ao povo de Magadha. E é interessante notar que nesses registros sagrados os Kikatas são retratados como uma tribo hostil, vivendo nas fronteiras da Índia bramânica, como um povo de infiéis que não realizavam os rituais védicos. E a primeira referência ao povo nomeadamente Magadha ocorre no Atharva Veda, o último dos 4 Vedas, onde eles são listados junto com outros povos chamados Angas, Gandharis e Mujavats. O núcleo do reino era a área de Bihar, no sul do Ganges, tendo sua primeira capital a cidade de Rajagrira, atual Rajgir, mudando depois para a cidade de Pataliputra, a atual Patna. Outras fontes que mencionam o misterioso reino de Magadha são os Ramayana, Mahabharata e os Puranas. A escassa informação disponível sobre os primeiros governantes de Magadha vem desses textos já mencionados, e com base nessas fontes, o reino de Magadha se torna estabelecido durante o governo da chamada dinastia Aryanka. A dinastia Aryanka não foi a primeira dinastia a dominar sobre Magadha, mas foi a segunda. A primeira dinastia foi chamada Brihadrata, nomeada a partir do mítico rei homônimo, que, de acordo com o Vishnu Purana, centraliza em si o controle de grande parte do subcontinente. Essa poderosa e mítica dinastia conta com uma lista de 24 monarcas, abrangendo o período estimado pelos contos de 1700 a 682 antes da Era Comum. O último monarca da dinastia Brihadrata foi o rei Ripunjaya, que foi morto por um ministro palaciano chamado Punika. Após a morte de Ripunjaya, Punika assume o controle dos territórios de Magadha e entroniza o seu filho chamado Pradyota, fundando a dinastia Pradyota em 682 antes da Era Comum, deslocando o poder centralizado por Magadha agora mais para o centro do subcontinente, em Avanti. Durante a dinastia Pradyota, o poder de Magadha diminui consideravelmente por ter se tornado um reino vassalo de Avanti. O reino de Magadha se tornou relevante no período da dinastia Aryanka, que, de acordo com os textos budistas Mahavansa e Mahavaga, essa dinastia se destaca sob um monarca chamado Bimbisara, que reforma o sistema de governo, as forças armadas e se torna o centro de influência para os demais reinos menores da Índia Antiga. Filho de um rei menor chamado Bhatia, é somente a partir do reinado de Bimbisara que a historicidade de diferentes reis indianos pode ser verificada com alguma certeza. Antes da dinastia Aryanka, os relatos de vários reis indianos são míticos e não podem ser verificados com alguma evidência arqueológica.
A primeira conquista registrada desse monarca se dá quando ataca o reino rival de Anga. Tendo uma grande habilidade como general e treinado para a guerra desde sua infância, ele poderia derrotar as forças Anga facilmente. Posteriormente, Bimbisara então fez de seu filho, Ajatashatru, o governador de Anga. Desta forma, ele obteve acesso a rotas oceânicas de Anga que trouxeram florescente comércio ultramarino para seu reino. Depois de conquistar Anga, ele expande a sua conquista aos reinos menores e, quanto aos maiores, ele buscou alianças pacíficas, como a com o reino de Kosala, onde se casa com a irmã do monarca desse reino e ganha como dote a cidade de Kashi, um rico centro comercial e de peregrinação dos devotos nas crenças hinduístas. Bimbisara era o rei supremo, mas tinha ajuda de 3 classes de funcionários: o executivo, o judiciário e os militares. Foi durante o governo de Bimbisara que Siddhartha Gautama, o príncipe herdeiro de um país ao norte de Magadha, chegou lá vagando, numa busca pessoal de iluminação espiritual, e alcançou essa iluminação quando meditava embaixo da árvore Bodhi, se tornando o Buda. Bimbisara foi sucedido por seu filho Ajatashatru, que mudou a capital de Magadha de Girivraj para Pataliputra, e de lá expandiu consideravelmente os territórios de seu pai. Anexou Kosala, a República de Likshavi, Kashi e Avanti. Alguns desses reinos eram relacionados a ele por sangue, mas Ajatashatru é geralmente descrito como uma pessoa cruel e impiedosa, sendo que ele havia deposto, aprisionado e matado seu pai para subir ao trono. Ele inovou o campo de batalha com armas de cerco e carruagens com lâminas nas rodas, novidades que causaram terror por todo o território. Travou uma guerra brutal de 16 anos contra o reino de Vaishali, que acaba conquistando. Sendo um opositor aos ensinos de Siddhartha Gautama no início de seu reinado, Ajatashatru com o tempo tornou-se amigo dele. Quando o Buda morreu, ele consagrou as relíquias dentro de uma estupa em Girivraj. Mais tarde, ele organizou o primeiro concílio de monges budistas, quando cerca de 500 deles se reuniram na capital de Magadha para o Grande Conselho. A dinastia Aryanka viu um declínio constante nos próximos 50 anos com os sucessores de Ajatashatru, onde os governantes dessa dinastia foram sucedidos no trono, sem exceção, por meios parricidas. E esse contínuo derramamento de sangue interno da família real irritou o povo comum que depôs o último governante daquela dinastia, provavelmente com o nome de Nagadazaka, e escolheu o oficial mais qualificado do reino, e elegeu um ministro chamado Shishunaga para o trono. Não se sabe muito sobre a vida e infância de Shishunaga. Os relatos budistas dizem apenas que ele era um oficial muito eficiente de Magadha que certamente teria impressionado os cidadãos através do trabalho árduo e da honestidade. Shishunaga herdou o vasto território e os recursos de Magadha, onde hoje é o estado indiano de Bihar, uma terra rica em recursos minerais que foram explorados para fabricar armas e com selvas com elefantes em abundância para adestramento militar. Seus campos também produziram colheitas suficientes para alimentar enormes exércitos, e os reis Aryanka, desde o rei Bimbisara, capitalizaram isso. Shishunaga fortaleceu ainda mais o exército, conquistando militarmente o reino Avanti. A partir da época de Shishunaga, Avanti tornou-se parte de Magadha, e a dinastia Pradyota de Avanti deixou de existir. Shishunaga foi sucedido por seu filho, Kalashoka, mas não se sabe muito sobre as suas conquistas militares, mas certamente usufruiu das conquistas de seu pai, e que durante seu reinado ocorreu o segundo conselho budista em Magadha. Kalashoka teve 10 filhos que o seguiram, mas os registros são muito obscuros. O que se sabe é que eles dividiram o reino entre si, em vez de selecionar um irmão capaz para o trono. Isso enfraqueceu consideravelmente o império nos últimos anos, e seguiu-se uma rápida queda. O último rei da dinastia Shishunaga, chamado Mahanandin, foi morto em uma conspiração palaciana e foi sucedido por Mahapadmananda. A tradição diz que Mahapadmananda, também chamado o Grasena Nanda, era de uma casta inferior e amante da rainha. Seja qual for a verdade, agora é quase certo que por volta de 345 a.C., a linhagem Shishunaga chegou ao fim.
As origens da dinastia Nanda são tão obscuras que a tradição budista chama os reis Nandas de Anatakula, ou linhagem desconhecida. Entretanto, todos os textos daquele período concordam que Mahapadmananda, o matador de reis, era de origem inferior e amante de uma das rainhas. Ele recuperou os territórios que haviam sido perdidos por seus antecessores incapazes e estendeu o reino até o interior do planalto de Deccan, na Índia. Tanto os Puranas e textos greco-romanos posteriores mencionam que essa dinastia durou 2 gerações apenas. Já outros textos jainistas e budistas mencionam 9 reis, e essas divergências tornam essa dinastia mais misteriosa. Alguns historiadores modernos geralmente identificam o governante dos Gangaridai e dos Prasi, mencionados nos antigos relatos greco-romanos, como sendo um rei dessa dinastia. Ao descrever a invasão de Alexandre o Grande ao Punjab, os escritores greco-romanos descrevem este reino como uma grande potência militar, tanto que a perspectiva de uma guerra contra esse reino, juntamente com a exaustão resultante de quase uma década de campanha, levou a um motim entre os soldados de Alexandre, pondo fim à sua campanha indiana. Apesar da extrema riqueza e do poderio militar de Magadha, o governo da dinastia Nanda era extremamente impopular por causa da crueldade e das altas taxas de impostos que pesavam sobre a população. Os textos budistas do período dizem que o último rei Nanda se chamava Dana. As outras fontes, o monarca é chamado de Mahapadma ou Chandramis. Depois que Alexandre se retira do território indiano e relaxa a pressão que exerceu, surge um vácuo de poder no oeste da Índia. Um homem ambicioso e determinado, chamado Chandragupta Maurya, entra em cena, subjugando esses reinos e, em seguida, enfrenta o rei Dana e seu poderio militar e os vence, conquistando a capital de Magadha, Pataliputra, e matando o último rei Nanda. Os detalhes dessa derrubada não são claros, mas supõe-se que Chandragupta Maurya teve o apoio da população descontente e da corte. O poderoso reino de Magadha havia dado lugar a um reino ainda mais poderoso, o Império Maurya, o mais poderoso império que existiu na Índia. E nos próximos vídeos continuaremos a história fabulosa da Índia a partir desse império. Sob as várias dinastias que governaram Magadha, várias filosofias e religiões também floresceram, especialmente o budismo e o jainismo. Os governantes tinham inclinações culturais e apoiavam várias vocações artísticas e literárias. No entanto, as dinastias também viram um derramamento de sangue, intrigas políticas e traições. Foi uma época de mudanças e convulsões sociais e é inegável que esses monarcas existiram e deixaram sua marca na história da Índia, mesmo que estejam cobertos com um véu de fábulas, o que nos mostra que a cultura indiana é única nesse sentido, de contar suas glórias do passado num tom fantástico e repleto de floreios literários, aguçando ainda mais a nossa curiosidade e nos motivando a procurar sempre mais respostas. Há muito com que se aprender com esses contos do passado, onde maus governantes caíam e lendas nasciam, personificando a natureza imutável do que foi o poderoso reino de Magadha. Espero que tenha gostado desse vídeo e se gostou deixe um joinha, compartilhe e comente o que achou desse tema. E não se esqueça de verificar se o sino de notificações está ativado. Se não é inscrito ainda, considere se inscrever e receber mais vídeos como esse toda semana. Muito obrigado pela atenção e pelo apoio, e até a próxima história.